Oi, gente! Estamos de volta com mais um Desperta Mulher! Com um tema super importante, super necessário, principalmente nos dias de hoje, principalmente com a era digital, né, amiga? Saúde mental. Eu acho que hoje em dia é uma das doenças que mais acomete pessoas, né, amiga? Nossa, demais. E a gente tá aí no Janeiro Branco, Janeiro que Branco. fala justamente sobre isso. É o momento da gente olhar para dentro, a gente cuidar um pouquinho da gente. E aí, como é que tá a sua saúde mental nesse momento? A minha tá boa, graças a Deus ela tá, agora ela tá boa. E com esse negócio, né, amiga, da gente ter que ser malabarista. A Mulher gente todos Maravilha. os dias tem que enfrentar diversos papéis. A gente tem que ser mãe, dona de casa, esposa, profissional, algumas estudantes, Professora, porque professora. tem filho. Nossos filhos são nossos Aham. treinandos, né? E haja mente para tudo isso. Haja cabeça emocional, né? Haja emocional para a gente poder dar conta de tudo isso. E tem mulher que ainda administra mais coisas ainda, né, Com amiga? certeza. Com certeza. E é importante, gente, nesse exato momento, a gente sim tem que tirar um tempo pra gente. A gente precisa ter um tempo de qualidade, a gente precisa ter um tempo para se cuidar, porque senão chega uma hora que pifa. O autocuidado ele é fundamental, né, amiga? E o autocuidado ele está muito ligado à saúde mental. E na hora que a gente fala de autocuidado, a gente até falou isso em alguns outros programas, fica muito ligado à estética, fica muito ligado à beleza. E aí, na hora que fala de autocuidado, se liga à estética, se liga à beleza e se liga ao Acha que é só financeiro também. aparência. Isso. Só que assim, o autocuidado, gente, ele diz muito mais sobre o seu interior do que sobre o seu exterior. Porque Exatamente. quando o nosso interior não tá bem, é impossível o nosso exterior ficar bem. Eu falo porque, igual, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa 300% expressiva. Então, assim, se eu não estiver bem, o meu semblante ele muda na hora. Eu não consigo, eu não sou aquela pessoa que, é lógico, quando a gente tem um compromisso profissional, é outra coisa. A gente é obrigado a cumprir aquele compromisso, então a gente vai ser educado com todo mundo. Na hora que eu falo que o semblante não tá bem, eu não fico bem, não quer dizer que eu sou mal educada com as pessoas, alguma coisa nesse sentido. Eu sei ser agradável, né? Mas quem me conhece vai olhar e vai falar, tem alguma coisa acontecendo, a Mir não tá bem. Então, assim, a gente tem que cuidar muito do nosso interior, a gente tem que tirar um tempo pra gente, um tempo de qualidade, um tempo para respirar, tentar se conectar o máximo possível com Deus, tentar fazer que seja meditação, qualquer coisa, uma meditação, uma terapia, alguma coisa nesse sentido, né, amiga? E cuidar da gente o tempo inteiro, olhar para dentro, buscar o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento, porque o autocuidado, ele precisa ser intenso. E graças a Deus hoje a gente vê uma busca incessante e aumentou muito o número por busca de cursos e treinamentos na área de inteligência emocional. Sim. As pessoas estão percebendo realmente como isso é extremamente importante. E E valioso, né? graças a Deus, né, amiga, que as Graças a pessoas Deus. realmente estão buscando desenvolver isso. Algumas pessoas ainda acham que é besteira, mas ela só vai perceber realmente quanto é importante quando tudo der ruim. Eu sempre falo. Na hora que tudo tá dando ruim, realmente você perdeu o controle da situação, da sua vida, de você mesmo, aí sim você vai perceber a importância disso na sua vida. E é por isso que eu falo que é tão engraçado que eu falo que a gente está em evolução constantemente. Porque no passado, na época dos nossos pais, dos nossos avós, quando começou a ter terapia, né? Porque até então nem existia. Mas se falasse assim para uma pessoa, né, mais velha, para uma pessoa idosa, de uma outra geração, você tem que ir no psicólogo. Psicólogo é coisa de doido. Eu É. não sou doido! Pra que eu vou? Não, eu não vou, não, eu não sou doido. Então, assim, tinha aquele tabu, né? E a pessoa Que tem isso até com psiquiatra. até com psiquiatra. Então, assim, e eu tô falando psicólogo porque ainda é uma coisa mais branda, né? Porque na hora É. que fala, se falar em psiquiatra, te dá uma pedrada. Nossa Não, você tá me Senhora. ofendendo. Então, assim, graças a Deus as coisas evoluem, graças a Deus a gente está em constante evolução, porque são coisas, igual a Giovana falou, essa questão da gente olhar para o nosso emocional, da gente olhar para dentro, é
é benefício para a gente, é conhecimento. E isso, gente, ninguém tira da gente. Ninguém consegue mudar isso. E é só para acrescentar, não é nada para atrapalhar, é só benefício. Então, hoje em dia a pressão é muito grande, principalmente com as redes sociais, principalmente com essa era do digital. Querendo ou não, é uma coisa muito boa, veio para trazer vários benefícios, mas com isso também, se a gente não pondera a quantidade que usa, para que usa, o porquê usa, tudo isso vai afetar na saúde mental da gente, na maioria das vezes a gente nem percebe, né, amiga? E a gente precisa aprender que é permitido chorar, é permitido descansar. Tem mulher que acha que é um absurdo. Você já reparou que tem algumas pessoas que às vezes ela tem a necessidade até de falar assim, e aí, como é que você tá? Uma correria. Uhum. Porque se ela falar assim, não, hoje tá tranquilo. Ela vai se sentir culpada. Ela vai se sentir culpada. Não, eu não posso falar isso porque... Improdutiva. Né? E isso, ela tem aquela obrigação de falar que sempre está correndo alguma coisa e ela tem que buscar por isso o tempo todo. E justamente quando a pessoa está com a mente sobrecarregada, ela pensa assim, por exemplo, se ela parar, vamos supor uma mulher, dona de casa, trabalha fora, chega final de semana, por exemplo, um sábado, ela poderia falar assim, hoje eu não vou mexer. Então, sábado é o dia dela arrumar casa, né? Quem trabalha, principalmente CLT, a semana inteira, final de semana é o dia da faxina. Chega o sábado, não, é o dia de eu arrumar casa. Ela poderia muito bem falar, nossa, hoje eu não vou arrumar, hoje eu vou tirar um tempo para mim. Eu vou assistir uma série, eu vou comer alguma coisa, eu vou brincar com os meus filhos, se for o caso, eu vou fazer minha unha, eu vou ter um tempo de qualidade para mim. Na hora que ela começa, se ela deita no sofá para assistir uma televisão, nossa, aí a mente começa. Nossa, mas eu tô aqui, mas eu tenho isso para fazer. Nossa, mas eu tô aqui, mas eu podia estar limpando a casa. Nossa, mas eu tô aqui, mas tem alguma coisa para me fazer na cozinha. Mas a vida de adulto tem que ser assim. Exatamente. A própria mente da pessoa não deixa a pessoa descansar. Isso, é justamente por isso que é tão fundamental a gente cuidar da mente da gente e dos nossos pensamentos. E a gente é a pessoa que mais cobra da gente mesmo, a gente é a pessoa que mais judia da gente mesmo. Sim. A gente preocupa tanto com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, e a gente mesmo se culpa, né? A gente mesmo se machuca o tempo todo só preocupado com a aprovação do outro. Exatamente. E é engraçado que eu falo que a maior dificuldade, assim, a luta maior é da gente com a gente mesmo. É a gente enfrentar o nosso interior, a gente enfrentar a nossa mente. Eu falo, gente, porque eu já tive uma fase depressiva na minha vida, e quando a gente está nessa fase, parece que a mente da gente não consegue ter bons pensamentos. Nunca, né? Não consegue. E não é pensamento, na hora que eu falo não ter bons pensamentos, não é pensamentos de fazer alguma coisa nesse sentido, não. Eu falo que a gente não consegue ter pensamentos positivos. Por exemplo, a filha do S, aí a sua mente. Nossa, mas ela vai piorar. Nossa, e se eu tiver que levar para o hospital? Nossa, mas e se acontecer isso? Tipo assim, às vezes é uma coisa. Acontece. E às vezes é uma coisa pequenininha que, tipo assim, não vai acontecer nada. Mas você está num momento tão delicado que a sua mente começa a te auto-sabotar. É por isso que eu falo que a maior dificuldade que a gente tem somos nós com nós mesmos. É a nossa luta interna, a nossa luta com o nosso eu, com a nossa mente, com os nossos hábitos, com o nosso jeito. É muito difícil. É complicadíssimo. A gente, além de aceitar algumas situações, que algumas situações a gente não tem controle sobre tudo e sobre ninguém. Isso a gente aprende muito quando a gente começa a cuidar da nossa saúde mental. Sim. Aconteceu alguma coisa na sua vida, uma circunstância, algo que realmente fugiu do controle. Olha, eu tenho como resolver isso agora? Né? Isso está ao meu alcance? Realmente é eu que consigo fazer? Se não, não adianta descabelar, espernear, ficar sem dormir. Não adianta. E isso a gente aprende muito quando a gente começa a cuidar da gente mesmo. A gente começa a ponderar e colocar na balança o que eu consigo, o que eu não consigo. O que está no meu alcance e o que não está. Eu posso mudar essa situação ou não? É o famoso não sofrer por antecipação. Né? Exatamente. E aí é onde esse sofrer, no caso, sofrer por antecipação, é onde começa as crises de ansiedade, é onde você começa a pensar no futuro demais, que a ansiedade ela é isso, né? O excesso de futuro na vida da gente.
E aí é onde você começa a pensar no futuro demais, você começa a pensar no amanhã, em coisas que ainda não chegou, em coisas que você nem sabe como que vai ser. Às vezes hoje você está pensando lá na frente, nossa, mas lá na frente como que eu vou resolver esse problema X? Às vezes lá na frente esse problema já vai ter resolvido. Ou às vezes lá na frente o percurso vai ter mudado, você vai estar indo para outra direção e hoje você está focada naquilo ali. Então, assim, uma das coisas da saúde mental é focar no hoje, é no presente, no agora. O que que hoje eu posso fazer para o dia ser melhor? O que que hoje eu posso fazer para avançar e para dar um passo à frente daquilo que o futuro me aguarda, daquilo que o futuro me reserva. E a ansiedade, ela acontece com qualquer pessoa, né? Não é porque a gente está aqui nessa posição, não quer dizer que a gente também não passe por essas situações. Com certeza. Sim, existem momentos que a gente fica sem dormir, que do nada aparece os roxos nas pernas, que é da ansiedade. Isso acontece e muito com a gente. Aí é um momento da gente, opa, peraí, eu tô começando a perder o controle e entrando ali na frequência do desespero, isso não posso deixar acontecer. Né? Eu, por exemplo, eu pratico muito reprogramação mental. Quando eu percebo que eu tô começando a entrar naquela frequência de perder o controle, eu preciso voltar ali para as rédeas, né? Segurar as rédeas ali dos meus pensamentos, né? Das minhas emoções. E é isso que a gente tenta passar aqui para vocês. É porque, na verdade, gente, a gente já aprendeu a identificar, né, amiga? A gente já aprendeu a identificar quando que vem, a gente já aprendeu um caminho para conseguir entender o que trouxe, qual que é o motivo, o porquê de fazer essa reflexão. Controlar. Isso. Então, assim, a gente já conseguiu identificar esse tipo de coisa. Só que tem pessoas que ainda não conhecem, que ainda não conseguem identificar. Então, tem pessoas que às vezes, né, que a gente já presenciou, pessoa que às vezes começa com uma crise de ansiedade ou com uma síndrome do pânico, que vai parar no hospital e não sabe o que está acontecendo, acha que realmente está passando mal, acha que realmente está tendo alguma coisa física. Não é que ela não está sentindo aquilo, todos os sintomas dela estão ali, ela realmente está sentindo tudo aquilo ali. Porque muita gente, às vezes, também tem o hábito de invalidar, de achar que porque é uma doença psicológica, então é tipo assim, não existe. A pessoa tá sentindo, ela acha que ela tá sentindo. Não, gente, ela não acha que ela tá sentindo. Ela realmente tá sentindo de verdade. É real o que ela tá sentindo. O motivo que ela acha que ela está sentindo aquele que é desconhecido ainda para ela. Porque até então, às vezes, ela acha que tá tendo um infarto, às vezes ela acha que tá tendo um mal súbito, mas não é aquilo ali. É devido a outra coisa. Então, o que ela não consegue entender é isso, né? Mas que o que ela está sentindo é real, é real. E é onde a gente precisa de cuidado, é onde a gente precisa de atenção, é onde a gente precisa tentar identificar o que está acontecendo, o que está nos levando a estar daquela forma, quais são os gatilhos que está desencadeando aqueles sintomas, aquela crise, até mesmo para a gente conseguir ter um diagnóstico, né, amiga? E foi até bom você tocar nesse assunto. Por exemplo, eu já tive síndrome do pânico, né? Fui diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. E o médico, eu falo, mas como que isso surge? Porque nesse dia, no dia que eu tive a crise, eu ainda falei assim pro médico, não aconteceu nada. E ele falou assim pra mim, não necessariamente precisa ter acontecido alguma coisa naquele momento. Alguma tragédia. E na verdade, nunca é algo que aconteceu no dia. É coisas de 1000 anos atrás, coisas que vêm da nossa infância, lá desde o nosso nascimento. Por isso é importante o autoconhecimento. Hoje, né, depois de muitos anos de estudo, depois de mais de 6 anos estudando a mente humana, eu já consegui diagnosticar o porquê da minha TAG. Hoje eu consigo saber da onde ela surgiu, como veio. Mas no dia eu estava trabalhando, atendendo um cliente, um dia super tranquilo, foi um dia mais tranquilo, e do nada veio a crise de pânico. E o mais engraçado, gente, é que quando a gente está com uma crise de ansiedade generalizada, quando a gente está com depressão, quando a gente está tendo episódios de síndrome do pânico, quando acontece uma catástrofe, é o momento que a gente mais fica calma. Não é um momento que desestabiliza a gente, que você vai ficar desesperada, que às vezes vai acontecer uma tragédia, assim, uma tragédia que eu digo uma coisa que tinha tudo para te desencadear uma crise. E você conseguiu tirar aquilo ali de letra naquele momento. E às vezes um dia que você tá super tranquila, super calma, que você acorda de boa, é uma coisa assim, ó, do nada. Uma chavinha que vira e de uma hora para outra você começa a sentir aquele tanto de sintomas.
Então, assim, gente, é real, a gente não tem que menosprezar, a gente não tem que diminuir a dor do outro, achar que é frescura, a gente não tem que ofender ou achar que aquilo ali a pessoa tá, sei lá, ficando doida. Eu já ouvi tanta coisa assim, pesada, sabe? Então, Frescura. isso. Nossa, mas para que você tá chorando? Nossa, mas você chora. Não, mas você tá chorando de novo. Então, assim, não é uma coisa que a pessoa quer passar por aquilo, a pessoa não tá naquela situação por vontade própria, a pessoa não escolheu aquilo ali para ela. Ninguém quer passar por esse tipo de coisa. Mas a gente precisa ser humano e olhar para o lado. E aí é onde eu falo: se você não tem nada mais interessante, mais produtivo do que o seu silêncio, fica calado. Não fala. Se você não pode Não ajudar, piora a situação. exatamente, porque nessas horas você tem que olhar para a pessoa e falar para ela: com o que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar com alguma coisa? É esse tipo de atitude que a gente precisa ter. E não E se não apontar o dedo. puder, Se não puder, ficar calada, que eu tenho certeza que o seu silêncio vai contribuir muito mais do que se for para você abrir a boca e falar alguma bobeira, para não falar outra coisa. E falando nisso também, amiga, tem um ponto muito importante também, que é o aprender a estabelecer limites nas relações, né, nos relacionamentos, e também o que eu acho que as pessoas mais têm difícil hoje em dia, que é dizer não. as pessoas têm medo, na verdade, de dizer não, né? Ah, eu vou magoar o outro, o que, que o outro vai pensar? Mas a gente Vai ficar com raiva de precisa estar mim? disponível o tempo todo, De jeito nenhum. né? A gente precisa fazer algo que vai nos machucar. A gente não consegue estar disponível o tempo todo nem pra gente mesmo, que dirá para os outros. Gente, se for algo que vai te ferir, que vai te machucar, que vai descontrolar a sua vida, a sua rotina, independente do que for, tem que ser dito não. Exatamente. Sem medo, sem dó. Mas a gente só consegue fazer isso, tomar essa atitude a partir do momento que a gente se conhece. A gente precisa sim conhecer as nossas limitações, né? Isso faz com que a gente saiba lidar com o outro. Né? Se caso ele ficar chateado, vai ficar tudo bem para você, porque é sinal que não tem problema com você, existe um problema com ele e que isso precisa ser resolvido lá, ele com ele mesmo. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu tenho força, sim, às vezes, para dizer não em uma determinada situação. E se caso a pessoa não gostar, existe um problema com ela mesma e não com a gente. E eu falo que quando a gente se conhece, quando a gente está em busca disso, quando a gente pelo menos se reconhece, fica fácil. Não é a gente para de ver isso como um bicho de sete cabeças. A gente passa a dizer não para tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz. Eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer na hora que a gente passa por uma situação dessa, onde a gente precisa dizer não, isso vai trazer algum prejuízo para mim? Isso vai me afetar negativamente? Isso vai me afetar de uma forma ruim? De algum jeito? Isso vai me deixar desconfortável? Alguma coisa nesse sentido? Se a resposta, se você só pensar, se você ficar em dúvida, a resposta já é não. Então, assim, não tem. Ah, mas como que eu vou saber se eu falo não? Se você está em dúvida, a resposta já é não. Não tem conversa, porque o sim ele é muito claro. A gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que vai magoar a gente, o que vai vir para tirar a paz da gente. Por mais que a gente não se conheça muito bem. Mas, a partir do momento que você já ficou em dúvida, às vezes até num relacionamento, se aconteceu uma situação que te deixou desconfortável e você ficou em dúvida se você não sabe se a resposta é sim ou não, é não. Ah, eu tenho certeza do sim, então é sim. Eu não tenho certeza, então é não. E isso até me lembrou, assim, de várias pessoas que eu conheci, que ela foi assim, assumindo tantas responsabilidades, de falando sim para tanta gente, e ela estava numa sobrecarga tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela não estava deixando de ser ela mesma. De tanto medo de decepcionar o outro, ela foi assumindo compromisso com Deus e o mundo, e aí ela estava deixando de lado ela mesma, a família dela, né? E olha como isso é importante, a gente precisa analisar, sim. A partir do momento que alguém pediu algo, solicitou algo, falou qualquer coisa para você, se isso vai fazer com que você deixe de lado aquilo que realmente é importante, que é você em primeiro lugar, lembrando que isso não é egoísmo, porque se você não estiver bem, nada ao seu redor vai ficar bem. Nem o compromisso que você fez com o outro, você não vai conseguir se doar 100%,
não vai conseguir ter excelência naquilo que você prometeu, no compromisso que você fez, se você não estiver bem. Então, olha como é importante a gente colocar em primeiro lugar. Então, sim, analisa direitinho. E é importante, se nesse momento você vai ficar desconfortável, você vai destruir o seu tempo de qualidade, o seu tempo em qualquer situação, algo que vai te trazer uma situação que te deixe de uma forma, não, isso não tem condição para mim, é não que tem que falar, sem medo, sem piedade, sem dó, né? E se o outro ficar chateado, infelizmente, ele precisa realmente praticar o autoconhecimento nele. Exatamente. E assim, isso é tão sério, mas isso é tão sério, e as pessoas não têm noção da gravidade do quanto é isso, que pessoas assim, ela começa a perder até a própria personalidade. Muito. Ela se perde de uma certa forma, que ela começa a perder a própria personalidade. Por quê? Porque em cada ambiente que ela chega, ela age de uma forma. É como se ela criasse personagens. Em cada ambiente que ela chega, ela se sente obrigada a exercer a função daquele personagem. Então, vai chegar uma hora que ela vai olhar para ela mesma, principalmente na hora que ela for começar a praticar o autoconhecimento, que ela vai falar assim, opa, peraí, quais dessas pessoas que sou eu de verdade? Quem que realmente é a fulana? Quem que realmente é a Maria? Do que realmente a Maria gosta? Então, assim, tem algumas perguntas que a pessoa ela tem que parar e ela tem que se fazer de vez em quando para ela ter noção da onde ela está indo, que caminho que ela está percorrendo. Porque pensa, o tanto que não é triste a gente olhar para a gente e a gente ter sempre que estar disponível para o outro e estar fazendo sempre o que o outro quer, o que o outro espera que a gente faça, o que o outro gostaria que a gente fizesse. Então, é muito frustrante isso, gente. Você tomar decisões. Às vezes a gente tem que, você parar para refletir. Eu falo por experiência própria. Eu já fiz isso. Pega um caderninho, para refletir e coloca nesse caderninho todas as vezes, sem exceção, sendo sincera com você mesma. Todas as vezes que você falou não, que você falou sim querendo dizer não. Todas. Eu fiquei chocada quando eu fiz isso. Porque, caderno assim, de 96 folhas. Porque realmente, gente, quando a gente está numa posição que a gente não se conhece, isso se torna um hábito que toda hora você faz, você não percebe, você nem vê você fazendo. Então, assim, igual a Giovana falou, realmente é surpreendente. Na hora que a gente coloca, nossa, eu vou colocar aqui todas as vezes que alguma coisa me frustrou porque eu falei sim quando eu devia ou quando eu teria que ter dito não e eu não disse. E eu sempre falo todo santo dia. Todo santo dia direto a gente conversa muito em casa. Por exemplo, a gente tem tanta compreensão com o outro, né? Porque esse medo de falar o não é tentando se colocar no lugar do outro, compreendendo o outro, mas quando essa pessoa vai ter a compreensão com você? Quando você vai começar a pensar que as pessoas precisam compreender o seu lado também. Já começa por aí, e respeitar, né, o seu não. E respeitar. Que aquela é a sua vontade. Que infelizmente naquele momento não dá. E aí você está sempre, passou a vida inteira compreendendo o lado do outro, se colocando no lugar do outro. E aí, você também precisa receber isso. Todas as relações interpessoais, ela precisa ser através de respeito e compreensão. Exatamente, ter um equilíbrio, né? Lados, não de um lado só. E uma coisa que eu falo muito também, uma pessoa que ainda não praticou o autoconhecimento, né, que sofre às vezes até de dependência emocional, se for conhecer como é a nossa amizade, vai achar esquisito. Vai falar assim, nossa senhora, mas como assim, gente? Mentira, nossa, que ela tem isso tudo. Agora, não por conta do profissional, né, assim, mas, nossa, mas você já ficou, tipo, 3 meses sem falar uma com a outra? Eu acho que mais, e na hora de precisar, amiga do céu, aconteceu uma situação aqui, pelo amor de Deus. Pode falar, amiga, eu tô aqui. Não, eu te ajudo, vamos resolver que não sei o quê. Então, assim, isso também é uma questão de você se autoconhecer. Não, eu sei que eu sou assim. E é engraçado que as pessoas falam muito sobre empatia, né? Ah, o que é empatia? A gente se colocar no lugar do outro. Mas, gente, na verdade, o real sentido da empatia é a gente entender que o outro é o outro. Que o outro tem as suas vontades, que ele pensa diferente da gente, que ele pensa da forma dele e a gente respeitar isso. Então, assim, a gente nunca teve esse problema, a gente nunca teve essa questão de que... cobrando. Nossa senhora, não me mandou mensagem essa semana, eu vou ficar emburrada. Eu não dou conta, gente. Eu falo, eu dou vácuo nos outros pelo WhatsApp, eu demoro a responder. Então, assim, isso para mim é uma coisa muito complicada, justamente por conta do dia a dia. Mas também
Porque eu aprendi a ligar o botãozinho do foda-se. Tipo assim, ai, a pessoa te mandou mensagem agora, nossa, eu tenho que largar tudo que eu tô fazendo para responder. Não, eu Não. vou responder na hora que eu conseguir responder. Na E hora até que dar a eu tiver. atenção que a pessoa merece Exatamente. receber. Exatamente. Justamente, principalmente quando eu sei que às vezes a pessoa está me procurando para algum problema, para alguma ajuda em relação a isso. Se eu estiver correndo, se eu estiver no meu dia a dia, se eu estiver atarefada, às vezes fazendo algumas coisas com as minhas filhas, eu não vou responder essa pessoa naquela hora. Às vezes eu vou responder a pessoa mais tarde, às vezes depois que as minhas filhas dormirem, porque vai ser um tempo que eu vou tirar para isso, e aí, obviamente, ó, desculpa eu estar te respondendo esse horário, mas foi o tempo que eu tive. Mas, pelo menos, eu consegui realmente parar e focar naquilo ali. Não foi aquela coisa respondendo de qualquer jeito, alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas também precisam ter esse entendimento de que para a gente ter uma amizade verdadeira, para a gente ter um elo com alguém, a gente não precisa estar colado nessa pessoa e falando com essa pessoa todo dia, toda hora, né, amiga? E entrando ainda, né, nessa brecha, tem muita gente que, além de custar a dizer o não, ainda fica se justificando muito, explica quase a história da vida inteira o que vai fazer. Nem sempre existe essa necessidade, porque às vezes você vai fazer algo, você não pode falar que você não quer falar algo muito íntimo seu e que você não precisa dar essa explicação. Existem pessoas que até mentem, porque ela sente a necessidade de explicar o porquê da do explicação não. E do porquê do não. É. E, por exemplo, a gente, às vezes, como a gente é o lado profissional, às vezes a gente justifica, mas em alguns momentos, amiga, eu não consigo. Ponto final. Acabou. Às vezes a pessoa te pergunta alguma coisa, nossa, fulano, e aí? Nossa, eu precisava disso. Nossa, eu tô precisando de uma ajuda com isso. Aí a pessoa vai responder, não, sabe o que que é? Nossa, menina, eu não vou conseguir, porque aconteceu isso, isso e O isso. papagaio E da aconteceu vizinha. aquilo, e o periquito, e aí veio a arara, e não sei o quê. Cara, eu não Sendo que ela consigo podia hoje. falar assim, nossa, olha, infelizmente, dessa vez eu não consigo te ajudar. Pronto. Resolveu. Faz o teste, tenta pelo menos uma vez. Isso dá um alívio tão grande. A primeira vez que você conseguir falar um não sem dar uma justificativa, já é um grande avanço. E outra coisa, principalmente se for amizade ou se for alguém muito próximo, a partir do momento que a pessoa te procura e você fala não, e você não tem o entendimento e o respeito do outro lado, avalia. Ah, mas é o meu amigo de não sei quanto tempo, avalia. Ah, mas é uma pessoa que eu gosto muito, nossa, eu tenho certeza que ela gosta de mim demais, avalia. Porque vamos supor que você pede alguma coisa para essa pessoa. Você está precisando de um favor, alguma coisa. Você vai lá e pede esse favor para essa pessoa. E a pessoa vira para você e fala para você: nossa, amiga, nossa, Mirly, olha, sinto muito, mas eu não consigo te ajudar com isso. Aí você já estressa, você já fica emburrado, você para de conversar com a pessoa. Não é minha amiga mais. Bem, avalia esse tipo de pessoa, porque assim, igual a Giovana falou, é uma via de mão dupla, tem que ter respeito por ambos os lados, tem que ter compreensão de ambas as partes e também tem que ter um equilíbrio. Então, a partir do momento que o trem está desregulado, você está fazendo e o outro não, você respeita o outro não, você compreende o outro não, avalia. E nisso tudo, a gente não pode deixar de falar também a importância de identificar relações tóxicas, né, amiga? A gente precisa cultivar só aquilo que é positivo. Isso deixa a gente extremamente doente, isso destrói a nossa mente. Suga as nossas energias, né, amiga? E assim, hoje, a maioria das mulheres, Uma porcentagem grande. uma das coisas que mais adoecem mulheres psicologicamente hoje são relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos narcisistas. Esse tipo de parceiro, ele tem o dom, ele tem o dom de acabar com o mental da mulher. Destruir mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa muito focar no nosso autoconhecimento, a gente precisa muito focar, aprender a identificar os primeiros sinais. Principalmente isso. Por quê? Quando a gente fala de um homem narcisista, é lógico que tem mulheres também, né? Mas aqui, como a gente fala sempre com mulheres, o homem narcisista, ele é apaixonante.
Ele é aquele homem que é impossível a mulher não se apaixonar por ele. Ele é muito encantador. Ele vai fazer de tudo para te agradar. Ele vai fazer É de uma pessoa que todo mundo tudo. gosta. Isso, ele vai fazer de tudo para ser aquele príncipe encantado. Você vai olhar, você vai falar, nossa, falta ele adivinhar o que que eu quero. Se você é aquela pessoa que você gosta de conversar, ele vai ser aquele ouvinte, ele vai estar sempre te ouvindo, ele vai buscar isso tudo no começo. E aí depois lá na frente a máscara começa a cair, até mesmo porque ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. E na hora que você vê, que você olha para a situação, você já está envolvida até o pescoço, você já está afundada naquilo ali, e para a gente sair disso depois é 1000 vezes mais difícil. Então a gente precisa aprender a identificar esses sinais, a gente precisa aprender a diagnosticar esse tipo de pessoa para a gente não cair nessas ciladas. E o que mais tem hoje em dia é isso, né, amiga? Nossa, a maioria. E a gente falou isso no episódio, acho que um dos primeiros episódios, né? Foi. Que a maioria desses relacionamentos, as pessoas de fora sempre falam, nossa, mas é uma pessoa tão boa. É Nossa, uma mas pessoa querida por todo mundo. exatamente. É Mas aquela dentro de pessoa, casa, é o famoso, ninguém sabe como que é dentro de casa. Então, assim, é uma pessoa assim, ó, que na hora que a pessoa olha, é amigo de todo mundo, é super gente boa, todo mundo ama, todo mundo gosta, é aquele cara super bacana, mas dentro de casa é só, como se diz, né, a mulher e Deus que sabe. ai, Giovana e Meliane, como que eu vou fazer para identificar? Essa pessoa tem dificuldade de pedir desculpa? Essa pessoa tem dificuldade de realmente de falar a verdade? Ela tem dificuldade de cumprir compromissos, cumprir com a palavra dela? Ela não consegue ser leal à palavra dela? Você descobriu mentiras em relação à pessoa dele mesmo? É Já é aquela um dos maiores pessoa, é indícios. aquela pessoa que tudo é para ela o tempo inteiro. Toda situação, por mais errada que ela esteja, ela vai tentar contornar a situação para te colocar como errada na história. Ela Extremamente vai, manipulador. isso, ela vai ser o centro das atenções o tempo inteiro. Ela vai querer manipular situações para te colocar como errada. Ela vai querer manipular situações para falar que você começou aquilo primeiro. Ela vai tentar te induzir a fazer as vontades dela o tempo inteiro. O narcisista, gente, ele é uma pessoa 100% egoísta. 100% egoísta, é só ele, só para ele, da forma dele. E só que eles conseguem conduzir isso de uma forma muito leve. Eles conseguem conduzir isso de uma forma que é porque eu te amo, que é porque eu quero ficar com você, não é isso que eu tô falando. E na hora que a gente percebe que a gente consegue identificar isso, bem, nossa, já foi ladeira abaixo. Às vezes aconteceu alguma situação que te magoou, você quer só solucionar o problema, você quer conversar sobre aquela determinada situação, mas ele não aceita em hipótese nenhuma dizer que está errado. E ainda vai falar, mas você fala demais. E aí ele vai buscar uma outra oportunidade para jogar para você. Não, mas aquele dia ela veio falar comigo, agora é a minha vez. Agora é eu que vou ali falar com ela. Agora é eu que vou jogar na cara dela. Agora é eu que vou mostrar que aquilo. Ele sempre dá um jeito em algum momento, porque ele não aceita em hipótese nenhuma dizer que ele errou, dizer que ele cometeu um erro, dizer que ele não está certo o tempo inteiro, que ele precisa estar certo o tempo inteiro. Então, isso aí a gente consegue perceber nos primeiros encontros. Às vezes a gente que não quer enxergar, na verdade, né? Exatamente. A gente fica muito iludida, muito deslumbrada, né, com os primeiros sentimentos, com a primeira impressão ali. E uma coisa que eu sempre falo, mulher, toda e qualquer uma, a gente tem a nossa intuição. Deus deu isso pra gente. Principalmente na hora que a gente fala sobre o autoconhecimento, essa conexão com Deus, ela também está dentro do autoconhecimento, né, amiga? Tá. E quando a gente está conectada com Ele, gente, a gente sente. Ele mostra, ele envia sinais. Então, assim, a gente tem a nossa intuição, a gente tem o nosso sexto sentido. Isso é da mulher. A mulher, ela é muito intuitiva, a mulher, ela é muito sensível, ela tem essa sensibilidade dela nela aflorada. Então, assim. A gente é chamada de FBI. Exatamente. Então, aprende a usar. Não deixa de lado. Se a pessoa está fazendo aquilo ali o tempo inteiro, você olha e fala, tá parecendo um personagem. Ou tá sendo, sabe, aquele amor demais, compreensível demais. Não estou dizendo que isso não existe, tá, gente? Mas
a gente consegue identificar quando é genuíno e quando não é. Então, aconteceu aquilo ali, você começou a olhar, nossa, mas chega numa briga ali no começo, né? Chega numa briga, tá sempre muito compreensivo, é sempre muito educado e sabe, aconteceu uma coisa que era para tirar qualquer pessoa do sério, até você mesma, e a pessoa tá muito calma, muito tranquila, e começa a observar, vai pela sua intuição, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, tenta observar mais, não dá um próximo passo, leva um pouquinho mais adiante, dá um tempo maior para você conhecer, para você ver se realmente aquela pulguinha que você está atrás da orelha realmente é aquilo ali, ou realmente às vezes é só cisma da sua cabeça. Porque eu falo que quando a gente está conectada, quando a gente está com o nosso autoconhecimento em dia, a gente consegue identificar. E se a gente não está conseguindo identificar, Deus mostra pra gente. E assim, ó, a pessoa não tem escutativa, avalia se você realmente É quer porque eu entrar não nessa gosto de relação. conversar, né? O famoso, eu não gosto de conversar, eu não sei conversar, eu me sinto desconfortável. Gente, conversas difíceis existem para evitar problemas difíceis. Simples. Simples assim. Gente, todo casal vai ter divergência de opinião, de ideias, vai ter problemas. Não existe um casal que não tenha ou que não passe por alguma coisa. Não existe casal 100% perfeito. Eu falo que isso é só na Disney e olhe lá. Porque a Disney, quando casa, acaba o filme. Exatamente. Já para não mostrar o depois. Então, se durante lá, antes de você ter algo mais sério com essa pessoa, ela já não tem escutativa, depois o casamento vai ser pior. E a gente precisa também quebrar um tabu de que as pessoas pensam que relacionamento perfeito é aquele relacionamento que não tem briga. Eu não sei quem que foi que criou isso, que colocou isso na cabeça das pessoas, de que relacionamento, nossa, o relacionamento deles é perfeito, eles não brigam. Gente, o relacionamento perfeito é justamente aquele, igual a Giovana falou, que tem divergência. Por quê? Seres humanos diferentes, criações diferentes, bases diferentes, pensamentos diferentes. É impossível, impossível não ter nenhuma divergência, é impossível. A gente tem divergência com um colega de trabalho. Às vezes você vai conversar com um amigo sobre futebol, sobre alguma coisa, vai ter divergência. Você não vai ter divergência com uma pessoa que mora, dorme, acorda, vive ali todos os dias com você, tem um pensamento, criação, tudo diferente de você. A diferença é o relacionamento perfeito, o relacionamento bom, o relacionamento saudável é aquele que tem a divergência e o casal consegue sentar, conversar e resolver. Isso é um relacionamento saudável. Agora, relacionamento saudável é aquele que não tem briga, isso não existe. Isso é aquele que papo só de Disney. quer sozinho. Exatamente. Né? Tá lutando sozinho. É conto de fada, gente. Isso daí não existe. E diante disso tudo, mulherada, o que fica, né, a mensagem que fica, que a gente, né, quer transmitir é a importância de buscar ajuda sem medo e sem vergonha. Reconhecer quando a gente precisa de ajuda, se a gente não consegue sozinha, né, amiga? E ir atrás. Né? A gente tem a mania até da gente se julgar também. Além da gente ficar preocupado com a opinião do outro, a gente ainda é a que mais fica ali com aquele sentimento martirizando, né? Procura sim, vai falar, vai colocar aquilo para fora, vai ter uma oportunidade de falar aquilo que você nunca teve a oportunidade de falar, para você conseguir realmente sentir aquilo que você nunca conseguiu sentir e te ajudar a cuidar da sua mente em todo esse processo. Eu costumo dizer que a parte mais difícil do autoconhecimento é a transformação. É a parte mais difícil, principalmente quando a gente já está habituado a um outro tipo de vida, de dia a dia, de conhecimento, de cotidiano. É muito complicado. Não é uma coisa que vai ser fácil, né, amiga? Porque o autoconhecimento faz a gente olhar para dentro. E da mesma forma que faz a gente se valorizar, porque a gente olha e a gente consegue reconhecer todas as nossas qualidades, a gente também precisa olhar para os nossos defeitos. A gente precisa olhar para dentro com sinceridade, com transparência, para realmente aquilo ali ter um efeito na vida da gente. Então a gente também vai olhar para os nossos defeitos, a gente também vai ver o que a gente precisa melhorar. Tem os pontos positivos, então tá legal, vou cultivar e vou continuar com isso. Mas tem a parte negativa também que a gente precisa melhorar. Mas isso é transformador, porque a gente passa a se conhecer de uma certa forma, a gente passa a ter uma visão totalmente diferente das coisas, né, amiga?
a gente passa a enxergar as coisas de uma outra forma, a gente passa, igual a gente falou aqui, a ter mais, ter uma normalidade, ter uma facilidade maior em dizer não, em nos respeitar, em ter o nosso autocuidado, a dar valor para a gente, para os nossos sentimentos, a validar os nossos sentimentos, a validar as nossas vontades. Então, assim, é fácil? Não é. Mas é transformador e, assim, melhora a qualidade de vida da gente num certo nível que, assim, você vai gente... passar a ser 100% verdadeiro de uma tal forma que incomoda o outro. Exatamente. Porque a pessoa que não tem o autoconhecimento em dia, ela omite, ela mente, tudo sempre pensando no outro. E ela faz isso e até ela pra vai ela perdendo mesma. a personalidade dela, ela vai perdendo a identidade dela, né? E a pessoa 100% resolvida, não, ela é 100% verdadeira. Às vezes os meus alunos assustam muito, até quando eu estava conhecendo meu marido mesmo. Ele, nossa, mas você é tão calma, que você tem um tom de voz tão doce. Não, eu não sou calma. Não. E eu falo desse jeito na maior tranquilidade do mundo. Que, professora, você não é. Duvido que você é brava. Eu até imagino. Ela eu falei, é, não gente. queira imaginar. Principalmente quando tira do sério. É. Não, mentira, professora, eu sou. E eu não tenho problema nenhum de ser honesta e falar realmente os defeitos que a gente tem. Na verdade, assim, os pontos que precisam melhorar. Porque não existe ninguém perfeito, não, gente. De forma alguma. Todos nós temos as nossas falhas, né? E a pessoa tem dificuldade. Até no processo seletivo, às vezes, quando eu fazia muito, falava as qualidades, a pessoa sabia todas. E os seus pontos de melhoria, a pessoa travava. É tanto medo de perder a vaga, né? Uhum. E às vezes a pessoa não consegue, não consegue ser verdadeiro 100% ali, de falar, não, eu tenho esses pontos aqui que eu preciso melhorar, sim. E a gente, quando você tá com isso em dia, você é 100% resolvido, não tem medo nenhum de falar sobre quem você é de verdade. E aí as pessoas vão se aproximar de você realmente pelo aquilo que você é, sabendo de todas as suas características boas e ruins. E é até engraçado que até quando a gente vai, por exemplo, a gente, mulher, a gente tem muita. A gente tem, pelo menos igual eu, a Giovana, a gente tem o hábito de orar. Então, às vezes, você vai conversar com Deus. Ela tem o mapa dos sonhos dela, eu tenho o meu. E às vezes, por exemplo, a gente vai colocar ali, né, as nossas vontades, o que a gente almeja. E é tão engraçado essa questão de defeito, que quando a gente fala defeito, a gente olha para isso como se fosse uma coisa, sabe? E não, gente, todo mundo tem defeito. E o que às vezes é defeito para mim é qualidade para Giovana, às vezes o que é defeito para Giovana é qualidade para mim. Então, às vezes, igual, por exemplo, a mulher vai colocar ali no mapa dela, na lista de desejos dela, no caderninho dela de conversa com Deus, o jeito que ela quer um parceiro. E aí ela vai escrever todas as qualidades. Mas a gente lidar com qualidades é muito fácil. A gente lidar com uma pessoa que nos agrada, uma pessoa que nos trata bem, uma pessoa que nos dá carinho, é muito fácil lidar com as qualidades. E aí ela esquece de listar os defeitos também. Qual defeito você está disposta a suportar? Isso. Então vamos supor, você é uma pessoa que você tem rinite alérgica, você tem um tanto de alergia, e você não consegue de forma alguma lidar com um fumante. Por quê? Isso é um defeito que para você é inadmissível. Por quê? Por questão de saúde. E você não gosta, você não suporta. É uma coisa assim que para você não... O cara pode ser perfeito, mas se ele fumar, para mim não dá certo. Aí você vai lá e coloca todas as qualidades. Aí Deus te presenteia com esse cara perfeito. Porém, o único defeito que ele tem é que ele fuma. E para você... Aí você fala assim, nossa, mas eu pedi tanto, Deus não mandou. Ele mandou. Só que é igual a Giovana já falou sobre isso também, a gente precisa listar os defeitos também. Quais defeitos que a gente tolera? Porque tem defeitos que a gente não consegue tolerar, mas tem defeitos que a gente consegue tolerar. Por quê? Às vezes um defeito que para Giovana é inadmissível, nossa, se o homem fizer isso, para mim, não serve. Para mim tá tudo ok. Para mim é tranquilo, eu não vejo como um defeito grave. Então a gente precisa fazer isso nesse sentido, mas a gente precisa olhar para a gente também dessa forma. Que para a gente, às vezes, o que a gente olha como defeito, às vezes a gente fica com vergonha, igual a Giovana falou numa entrevista, nossa, mas eu vou falar, e às vezes se for um defeito que vai fazer eu perder a vaga, às vezes eu tô vendo como um defeito desse tamanho, e a Giovana que tá fazendo a entrevista vê aquilo como uma coisa super tranquila. Um defeito que para a vaga não vai afetar em nada.
Então a gente precisa também quebrar um pouco isso, esse tabu, né, amiga? De que, o defeito, e a gente só consegue ter esse entendimento e quebrar esse tabu com autoconhecimento. Então não adianta, a gente vai sempre bater nessa tecla, Deus, né, ele é amiga? extremamente sábio. As falhas existem por um motivo também, né? Nem tudo é 100% ruim. Com certeza. A gente precisa aprender com os momentos ruins. É igual a gente sempre falou nos episódios anteriores. É o curso gratuito que a vida dá pra gente, Exatamente. Né? A gente só precisa aprender e conseguir identificar o que aquilo ali está trazendo de lição pra gente. E se o autoconhecimento não está em dia, você vai olhar aquilo ali e você vai pensar que a vida acabou. Você vai olhar como uma catástrofe, minha vida acabou, não tem mais solução, eu não vou conseguir sair daqui. E, nossa senhora, e pronto. Agora, se você tiver um outro olhar positivo, se você tiver com o seu autoconhecimento em dia, você vai olhar e você vai falar, não, tá, beleza. Nossa, acabou comigo. Mas o que eu posso tirar de proveito? O que eu posso aprender com isso aqui? De que forma que eu posso fazer para não acontecer de novo? E aí conseguir ressignificar aquilo, né, amiga? E não deixar aquilo se transformar num trauma e num gatilho que vai te acompanhar para o resto da vida. E lembrando que tudo é um processo, respeite o seu processo, né? Não se compare, porque o fulano recuperou de uma forma mais rápida, ressignificou de uma forma mais rápida. Cada pessoa tem a sua história, né? Tem a sua vivência e tem o seu processo. Lembrando que cada um tem o seu e tá tudo certo, né? Foca em si mesmo, que aí automaticamente você consegue esquecer um pouquinho o mundo lá fora e esquecer o outro também, né? Exatamente, porque não adianta, o foco é a gente. Como se diz, né? O outro, o que chega, o que acontece, igual a Giovana falou, é problema dele com ele mesmo, e a gente tem que olhar para a gente, deixa falar e deixa pensar o que quiser, foca no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento, que eu tenho certeza que isso daí para você já vai ser de grande valia. Então é isso, meninas, chegamos ao fim de mais um episódio. E a semana que vem a gente tem um tema mais que especial. A gente vai aprofundar um pouquinho mais no Desperta Mulher. Não perca. Exatamente. Esse vai ser o nosso próximo tema, Desperta Mulher. A gente vai falar um pouquinho mais para vocês o que significa mesmo, né, amiga, esse Desperta Mulher, o porquê que esse Desperta Mulher é tão importante. Então, a gente te espera segunda-feira. Nesse mesmo horário, nesse mesmo sofá. Exatamente. E é o momento de você encaminhar para todo mundo que é importante. O que eles não podem esquecer de hipótese nenhuma, amiga? Compartilhar, mandar para todas as suas amigas, para todas as pessoas, as mulheres da sua lista de contato. A semana que vem, principalmente, o tema vai ser super especial, super importante. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todas as mulheres. Então, compartilha, curte, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o curtir antes mesmo de você sair. E a gente espera a semana que vem. Então, até segunda-feira, às 20 horas, no Desperta, Mulher!